Olá, pessoal! Vamos lá agora, sociologia, fazendo a revisão das atividades de vocês, né? Dessas atividades avaliativas que vocês levaram. Bom, pelo jeito foram bem, mas acho que foram melhor em filosofia. Agora eu estou aqui com as atividades corrigidas, dentro da produção de texto, até que vocês foram bem, né? Conseguiram dissertar um pouco sobre o assunto, sobre, na verdade, o racismo, né, no país, que nós vivenciamos e ultimamente vemos cada dia que passa mais dentro dos Estados Unidos sobre o que está ocorrendo lá, mas no Brasil também não é, graças a Deus, no Brasil não é tão sério, né, quanto a segregação dos Estados Unidos. Então vamos lá, a correção das atividades avaliativas e sociologia. Essa é a nossa 8ª aula, né? Da de filosofia eu não coloquei no slide, mas coloquei na hora de salvar no YouTube, tá lá, que é a 8ª aula e o assunto correção das atividades avaliativas, ok? Vamos lá então. A primeira atividade que vocês tinham era um texto adaptado, né, foi tirado da Unesp em 2015. O texto, vocês têm dois textos, o texto 1 e o texto 2, que é uma imagem. O texto 1 diz sobre o que ocorre no país, né? O Brasil era o último país do mundo ocidental a eliminar a escravidão. Nós somos o último país a abolição da escravatura, né? Para a maioria dos parlamentares que se tinham empenhado pela abolição, a questão estava encerrada. Aboliu, né? Libertou os escravos, pronto, encerrou. Os ex-escravos foram abandonados à sua própria sorte. Caberia a eles, daí por diante, converter sua emancipação em realidade. Veja, uma pessoa que foi sempre mandada, sempre controlada, sem ter a liberdade de compra, de venda, de comércio, de alimentação para ele mesmo, né? Ser dono da tua própria vida sem ser ensinado, porque eles não foram ensinados, né? Então é bem complicado, foi bem complicado essa fase. Inclusive nas aulas eu mostrei para vocês aí né, dentro da realidade do racismo no Brasil, após a libertação do Brasil, dos escravos, como aconteceu. Simplesmente receberam a carta de alforria e assim estavam libertos. E se virem, vamos contar com a própria sorte. Caberia a eles, daí por diante, converter sua emancipação em realidade. Se a lei lhes garantia o status jurídico de homens livres, porque no momento eles se tornaram livres, ela não lhes fornecia meios para tornar sua liberdade efetiva. Então, não tinha meios, né, para efetivar, no caso de empregos, de moradia, né? Não tinha essa lei, não tinha essa normativa. A igualdade jurídica não era suficiente para eliminar as enormes distâncias sociais e os preconceitos que mais de 300 anos de cativeiro haviam criado. Então, ser igual, a igualdade com o branco, né? Uma lei já existia, jamais teriam conseguido, né? Simplesmente um documento de alforria. Aí no texto 2, vocês têm ali, a Lei Áurea abolia a escravidão, mas não o seu legado. 300 anos de opressão não se eliminam com uma penada. Penada quer dizer uma escrita, né? Uma assinatura, na época era com pena. A abolição foi apenas o primeiro passo na direção da emancipação do negro. Nem por isso deixou de ser uma conquista, se bem que de efeito limitado. Então, é claro, não podemos criticar, mas a forma como ocorreu, sim, porque depois não houve, né, nada de benfeitoria a favor do negro logo em seguida. Então, eles ficaram jogados à própria sorte. Tanto é por isso que nós temos aí tantas pessoas morando em lugares, né, correndo risco, morando em favelas e tudo mais, porque veio, uma herança, né? Veio assim, se concluindo, veio se vivenciando e foi ficando esse legado aí do racismo, vamos dizer assim, esse racismo que não é escancarado, né? Mas que existe. Aí nós temos aqui uma cena do cotidiano.
O pai está saindo para o trabalho e a mãe está levando a criança para a escola. Tchau, papai, bom trabalho, né? A criança se despedindo. E aí a mãe responde: e cuidado para não ser preso por engano na volta. Por quê? Porque na volta, né? Ele é negro e qualquer coisa que aconteça no caminho, ele pode ser culpado por algo que não fez, né? Como a gente sabe que muitos pagam por algo que não fez. O texto que vocês escreveram tem uns textos bem bons, tem do Vitor. Parabéns, Vitor, foi muito bom o teu texto. Da Tamara também, né? Eu preciso até falar com a Tamara, preciso falar com você no WhatsApp, Tamara, me procure, ok? O texto teu também tá bom. De quem mais? Da Natasha, tá, meu texto tá excelente. Tem aqui textos bem bons. Tem o texto do Marcos Vinícius que ele escreve tão pouco, mas ele escreveu assim, sucinto, que não tem, como se diz, uma frase, né? Diz tudo do texto. Ele diz assim: a escravidão se diz como acabado, mas o negro continua sendo escravizado por palavras e ações humanas. Por palavras e ações humanas. Existem até mesmo ditados populares que fazem tal discriminação como: vamos dormir que amanhã é dia de negro, né? Ou dia de branco. E isso é apenas um de muitos. Então, é coisa de negros. Essas falas a gente ouve muito, né? E essa é uma forma de discriminação, de racismo. Eu mesma tenho aqui um cachorro que eu falo assim: esse é coisa desse meu preto. Aí minha filha fala: mãe, para de chamar ele de preto. Então, assim, são coisas que a gente foi criado, né? Tá dentro da gente, e pra gente ir tirando esse racismo de dentro não é fácil, mas a gente tem que lutar para que isso suma, né? Que acabe no país. Então, o texto era isso. Esse texto valia 1, todas as questões valiam 1. Então, na maioria de vocês aqui, nesse texto, conseguiram 1. Acho que teve 1 ou 2 alunos que conseguiram só metade da nota, porque escreveram muito pouco. E não foram espertos. Poderiam ter copiado de algum lugar, na apostila tem tanta coisa, mas não, né? Fizeram assim meio com preguiça. Poderiam ter feito um texto melhor. Mas não vou aqui descontar tanto agora, né? Mas na próxima, cuidado, vocês têm tudo na mão, o texto todo na mão. E quando a gente você pega algo para ler e para escrever, você está aprendendo. Não é porque você copiou de um trecho de um texto que você não aprendeu. Porque às vezes nessa busca de informação você acaba aprendendo. Às vezes a gente fica falando, explicando, você resolvendo a apostila e não vai lembrar. E o que você foi pesquisar, você nunca mais vai esquecer. Então fica a dica, tá? Podem pesquisar, procurar, que é assim que a gente aprende. Com base nos textos apresentados, né? Aí que eu já comentei. Não, peraí, deixa eu voltar, desculpa. Sim. Agora vamos lá pro 2, né? Com base nos textos apresentados seus próprios conhecimentos, escreva um texto de gênero dissertativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: o legado da escravidão e o preconceito contra os negros do Brasil, que é o texto que vocês escreveram, né? Legados nós temos, né? Como nós temos o Brasil precisou dos negros para o desenvolvimento, né? Na agricultura, nas fábricas, em todos os sentidos. Nós temos o negro como um grande fator no desenvolvimento da época imperial, da época colonial e tudo mais do Brasil. E até hoje, né? Não dá pra gente esquecer disso. Aí o número 2. O número 2, vocês têm aqui uma imagem. Essa imagem mostra o quê? Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo. Então, só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Navegantes, aí ele diz, né? Navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Né? Ela pergunta, mas de acordo com quem que ele deu essa resposta? De acordo com os navegantes. Então, não importa se existe outros ou não, né? Essa história mostra uma maneira de lidar com a diversidade cultural. Mas só tem um povo, só tem uma sociedade, só tem uma cultura, né? No mundo, ou no Brasil, ou pensando nos lugares, em qualquer lugar, né, que exista, só existe um tipo de cultura, então só existe só de acordo com os navegantes. Os outros não existem, só quem navega, né? A cena da história em quadrinhos protagoniza por Hagar,
protagonizada por Hagar ilustra um modo específico de lidar com a diversidade cultural. A respeito da posição de Hagar, o correto é correto, nossa, faltou acento ali, hein? Faltou ponto, diversidade cultural, esse A é minúsculo. A respeito da posição de Hagar, é correto afirmar que ele, letra A, valoriza a existência de diferentes países porque considera toda a crença como portadora de verdades. B, desvaloriza a diversidade cultural porque analisa os diferentes países considerando os valores e crenças de cada um deles. Nessas respostas, ele considera o valor de cada país, né? Ou então ali considera toda a crença que é portadora de verdade, ou só dele? A letra C, desvaloriza a diversidade cultural porque considera os seus próprios valores como modelares para os outros. Essa é a correta, né? Ele desvaloriza, ele só valoriza o que é dele. A gente fala assim de egoísmo, né? Mas tem muita sociedade, muitas pessoas que têm esse perfil. Letra D, valoriza a diversidade cultural porque se coloca como embaixador da paz e do entendimento entre os diferentes povos. Não é isso, né? E a letra E, valoriza a diversidade cultural porque tenta considerar seus valores culturais como o mais adequado. Então, ele está valorizando a diversidade cultural? Não, né? Então, a letra C, ele desvaloriza, né? Só valoriza a dele, né? Só dos navegantes. A número 3. Quando se fala em índio, qual é a primeira imagem que vem à mente? Sim, pele pintada, cocar na cabeça e ocas com moradia na aldeia. Hoje, mais da metade dos índios brasileiros moram nos centros urbanos e levam uma vida comum. Só em São Paulo são 11 mil. Usam internet, cursam faculdade, falam português, mas nem por isso perderam a identidade. Estou lembrando aqui de um fato, não me lembro se eu me recordo se eu falei com vocês, de uma índia aqui de Paranaguá, não é Paranaguá, ali onde tem uma tribo indígena aqui entre Paranaguá, qual que é? Acho que é não lembro agora em qual ilha, mas tem uma ilha que tem uma escola indígena, agora me fugiu o nome da ilha. E que a moça, a índia, isso eu conversei com ela. Ela foi para Curitiba e como não conseguia fazer faculdade para cá, para ir e voltar da ilha, então ela foi para Curitiba, ficou lá em Curitiba, a Índia, fazendo pedagogia. E daí ela fez pedagogia porque ela queria voltar para a tribo e trabalhar com os índios, com a comunidade dela. Então ela já estava formada, ela voltou. A mãe índia trabalhava, vendia cestos para mandar dinheiro para ela. Lá ela se formou em Curitiba e hoje voltou para a ilha e está na ilha, acho que é na Cootinga, se não estou enganada, essa índia. Ela voltou e está lá trabalhando na escola, mas tentando ajudar. E tem um caso também de uma pessoa que foi fazer direito. Então, assim, hoje, falar em índio, está se tornando assim, eles são iguais a nós, eles simplesmente são de uma comunidade diferente, uma sociedade diferente, tem os hábitos e costumes diferentes, que nós temos que respeitá-los, né? Que a identidade deles não pode se perder, porque é uma grande parte da história brasileira. Considerando a citação acima e seus conhecimentos sobre o tema grupos étnicos, assinale o que for correto. 1. O índio urbano de calça jeans e camiseta pode ser considerado um indivíduo que perdeu sua identidade e abandono. Aqui é abandono, tá, gente? Sua identidade e abandono. Então, ele pode ser visto assim? Ele perdeu a identidade porque ele está usando uma calça jeans, uma camiseta, uma bermuda, um chinelo? Ele perde a identidade dele? Não. 2. Muitas comunidades indígenas têm acompanhado as mudanças históricas e buscam autonomia para criar os próprios projetos, defender seus direitos e decidir os rumos do seu povo. Essa 2. Tá aí, né? No relato que eu fiz agora há pouco. Então, eles têm acompanhado as mudanças históricas, sim. Eles saem, eles têm celular, eles usam internet, eles tem uns que... Eu não me recordo, assim, de ver algum deles, né? Fazendo uso de carro, mas eles estão, assim... Os projetos deles é o quê? É para garantir, defender os direitos, defender a herança cultural que eles têm, que é bem forte.
Aí, a 3. Os índios foram para as cidades na tentativa de aproximação com a cultura do homem branco, por considerá-la central e evoluída. Foi isso que aconteceu? Eles saem da tribo, vão para a cidade, para tentar aproximar do homem, para adquirir a cultura do homem, porque ele acha que é mais evoluída que a dele? Com certeza não. 4. Com o uso da internet, os índios ganharam meios de civilizar, saindo da posição passiva em que se encontravam, que os impedia de decidir a respeito do próprio futuro e de criar os próprios projetos. Será que eles ganharam meios para civilizar, como se eles não fossem civilizados? Nada a ver, né? Porque civilização eles tinham, de acordo com a cultura deles. 5. Os símbolos e significados da cultura indígena foram abalados pela globalização, já que os índios vêm substituindo a sua cultura pela cultura americanizada. É isso que ocorre? Será que eles foram abalados para também entrar num mundo globalizado e por isso foi afetado, estão substituindo a cultura deles? Com certeza não. Então, assim, a letra A, todas as alternativas estão corretas? Não, não todas, né? A letra B, estão corretas as alternativas 1, 2 e 3. A 1 já falamos que ele não veste roupa porque, né, para se igualar ao homem branco. Então, não é. A 2 foi aquela que eu comentei aqui, né? Que eles saem para mudança, eles vão buscar autonomia para criar os seus próprios projetos e decidir os rumos do seu povo. Ele quer conservar a herança cultural. Então, o 2 é correto. O 3, os índios foram para a cidade na tentativa, também já comentamos que não. E a 4 também não. E a 5 não. Então, sobra o quê? Qual alternativa está correta? A letra E. A única que está correta é a letra E. Ok? O exercício 4. A cultura é uma característica essencialmente humana, mas nem todas as sociedades apresentam formas e padrões culturais idênticos. Claro, a gente já tem visto, né? Cada sociedade tem a sua forma de seus valores culturais. A partir da afirmação acima, assinale a alternativa incorreta, tá? Essa é a incorreta. Letra A. A tolerância e a aceitação da diferença permite compreender de forma mais adequada as culturas diferentes da nossa a partir de um ponto de vista não etnocêntrico. Letra B. A diferença entre culturas pode ser percebida não apenas quando comparamos culturas distintas, mas também ao observarmos no interior das culturas os grupos e segmentos diversos que delas fazem parte. A diferença entre cultura pode ser percebida não apenas quando comparamos culturas distintas, mas também observarmos. Então, aqui, né, é o que é etnocentrismo. Letra C. Compartilhar valores e códigos é essencial para a definição e compreensão de uma cultura, mas isso não significa que a cultura seja homogênea e que os indivíduos participem dela sempre da mesma forma. Com certeza, as culturas não são homogêneas. Letra D. Os povos que não tiveram contato com outras culturas mantêm-se inalterados ao longo do tempo, pois a cultura tem por característica ser estática. Estática quer dizer parada, sem desenvolvimento. Essa é a incorreta? A letra E. Os povos que tiveram contato com as outras culturas deixaram seus costumes e valores, esquecendo sua identidade. Os povos que tiveram contato com outras culturas deixaram seus costumes e valores, esquecendo sua identidade. Os povos que não tiveram, a letra B, os povos que não tiveram contato com outras culturas mantêm-se inalterados ao longo do tempo, pois a cultura tem por característica ser estática. Então, a incorreta aí é a letra D, porque a cultura ela não é estática. Né? Mesmo que as pessoas que não têm convívio com outras pessoas, ela vem se desenvolvendo, ela é inalterada assim ao longo do tempo, ela não é parada. Então, essa é a letra D. Número 5. Essa é da UEM, né? De 2007. Enunciado de maneira menos formal, etnocentrismo é o hábito de cada grupo de tomar como certa a superioridade de sua cultura. Todas as sociedades conhecidas são etnocêntricas. A maioria dos grupos, se não todos, dentro de uma sociedade também é etnocêntrica.
embora o etnocentrismo seja parcialmente uma questão de hábito e é também um produto de cultivo deliberado e inconsciente. A tal ponto somos treinados para sermos etnocêntricos que dificilmente qualquer pessoa consegue deixar de ser. Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considera-se etnocêntrica a seguinte alternativa. Qual seria a alternativa correta? Letra A. O crescimento do PIB argentino tem sido maior, muito superior ao do brasileiro dos últimos 4 anos. Tem alguma coisa aí de etnocentrismo? Está fazendo simplesmente uma informação, né? Que o PIB argentino foi maior, for superior ao brasileiro. Não quer dizer que estamos aí fazendo parte falando sobre o etnocentrismo. Não é um julgamento, né, etnocêntrico. A letra B. A ideologia racista de alguns povos brancos sobre os negros, bem como de uma etnia sobre a outra, são exemplos claros desta visão etnocêntrica. Na atualidade, que traz sérios problemas nas relações sociais. Será que é a letra B? Será que eu fiz a correta? Letra C. A produtividade da mão de obra haitiana é inferior à da chilena. Não estou menosprezando, né? Estou falando que é inferior. A letra D. Não gosto de música sertaneja. Não gosto, é normal. Letra E. A intolerância religiosa dos protestantes norte-americanos é reforçada pela exclusão econômica. Eu estou aqui praticando o etnocentrismo? Porque o etnocentrismo é o quê? É a tendência a interpretar e julgar os outros indivíduos ou grupos sociais conforme os valores de padrões. Aqui não está analisando sobre os padrões, né? Os padrões de origem, padrões comportamentais da cultura. Está fazendo uma comparação, não é julgando. Então, de todas as suas respostas, a letra B é a correta. A ideologia racista de alguns povos brancos sobre os negros, aí que estou falando de etnia mesmo, né? Sobre comportamento, sobre a cultura, sobre a origem, a dificuldade, né, de reconhecer a cultura dos outros, a interpretação da realidade deles, que é diferente. Aí sim, aqui estou falando sobre etnocentrismo. Então é a letra B. Vamos para a letra C. O etnocentrismo pode ser definido como uma atitude emocionalmente condicionada que leva a considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela própria cultura. Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas cujos padrões se afastam ou divergem da cultura do observador que exterioriza a atitude etnocêntrica. Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo. Aí nós temos aqui as questões. Com base no texto e nos conhecimentos de sociologia, assinale a alternativa cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica. Letra A. A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença em sua formação de etnias do tipo incivilizado. Letra B. Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as formas de conhecimentos ocidentais. Letra C. Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela compreensão dos valores, da lógica e da dinâmica própria a cada uma delas. D. As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de relações de superioridade e inferioridade entre as mesmas. Letra E. O encontro entre diferentes culturas propicia a humanização das relações sociais a partir do aprendizado sobre as diferentes visões do mundo. Então, aqui nós temos que olhar as alternativas que fala sobre atitudes, né? Então, nós vemos aqui que na letra A está falando sobre as culturas subdesenvolvidas, mas não fala de atitude. A letra B, né? O que os indígenas possuem, o capital dos saberes, também não fala de atitudes. Etnocêntrica. Depois a letra C fala sobre os critérios do julgamento das culturas diferentes, que deve primar pela tolerância, ainda não falamos sobre a atitude. D, as culturas podem conviver de forma democrática, sim. E a letra E é que fala sobre o encontro entre diferentes culturas, propicia a humanização das relações sociais, então propicia uma atitude das relações sociais a partir do aprendizado sobre as diferentes visões do mundo. Então a letra correta é a letra E.
ok? O número 7. Leia atentamente o texto, a seguir assinale a alternativa correta. Baiano, essa frase que a gente ouve falar muito, né? Baiano tem fama de preguiçoso. Assim como as pessoas falavam dos índios, né? Que índio é preguiçoso. Baiano tem fama de preguiçoso. Será verdade? Realmente existem baianos preguiçosos, sim, como também tem paulistas, cariocas, gaúchos, paranaenses, né? Os caiçaras, né? Tem muita gente que é preguiçoso. É algo completamente normal no cotidiano brasileiro. Mas por que essa bendita categoria é destinada aos baianos? Por que será que é destinada aos baianos? Que o baiano é preguiçoso. Muitos atribuem essa associação ao grande músico Dorival Caymmi, que demonstrava uma figura completamente lenta, né? Ele é bem calmo, quase parando, deitado em uma rede de frente para o mar e divulgando através de suas músicas que os baianos viviam como ele. Então, é como se nós aqui no litoral, na temporada, as pessoas ali, né? Tranquilo, sem cumprir horário, sem horário para comer, para tomar banho, todo mundo à vontade, ouvindo música, né? Mas nós não recebemos essa fama de preguiçoso, né? E por que será que o baiano recebeu essa fama? O acesso em 9 de 5 de 2013, o mito que todo baiano é preguiçoso poderia ser classificado como? Então, foi estudando, né, os casos para determinar o porquê que o baiano é chamado de preguiçoso. A letra A, determinismo psicológico. É psicológico isso? Do ser preguiçoso? Por ele receber essa fama de ser preguiçoso? Tem alguma coisa a ver com o psicológico do baiano? Psicológico é cada um, então nem todos eles são, né? Por que essa fama de todo baiano é preguiçoso? Letra B, determinismo biológico. Está no baiano, no biológico da pessoa? Também acredito que não. A letra C, é uma geografia social? Será que é fazendo parte da geografia? Pela localização da Bahia? Por isso é chamado de preguiçoso? Letra D, determinismo geográfico. Ou será que é porque pela geografia, pelo lugar que eles moram, pela localização, pela forma de vida que eles têm, né? O hábito, os valores, né? Culturais, os hábitos e costumes do baiano, ele é chamado de preguiçoso. Entra então no determinismo geográfico, que a geografia biológica também não é. Então, simplesmente é o quê? É o determinismo geográfico, a letra D. Isso não quer dizer que eles são preguiçosos. É assim como quando eu falo por mim, por eu ter vivido um pouco, né, lá na ilha, trabalhado 3 anos na ilha, 3 anos e meio eu fiquei ali. Então, se fosse olhar o jeito das pessoas, o povo começaria assim, o povo não tem dinheiro, é pobre. Você via todo mundo simples por ali, mas não é a questão não é de não ter dinheiro, e sim de valorizar uma vida simples, porque dinheiro a maioria tem. Não é uma classe assim na Encantados, não é um lugar que mora muita gente pobre, e sim as pessoas, é o ritmo de vida que eles escolheram para viver. Tem pessoas que de São Paulo que vieram morar ali, escolheram ali para ter os filhos, porque queriam os filhos sem precisar obedecer sinal, sem se preocupar em atravessar a rua. Eles queriam uma vida simples para o filho, então muitos deles são assim, né? E quem mora ali, quem nasceu ali, foi crescendo e foi tendo esses hábitos. Então, é um determinismo geográfico também. Assim como todo baiano é preguiçoso. Certo, gente? Então é isso. Logo quinta-feira eu passo essas notas para vocês acessarem o sistema para vocês verem as notas de vocês. Ok? Por enquanto, então, a aula de hoje, dessa semana é só. Esperamos para a aula 9 da semana que vem, que começamos com conteúdos novos. E vão deixando tudo em dia, a apostila, até agora na apostila 2, né? Que aqui finalizamos a 1. O que a gente está fazendo na 2, que é os próximos vídeos do meu, vai ser na apostila 2. Ok? Boa noite para vocês, ou bom dia, boa tarde, tchau, beijo, saudade de vocês, ok?